E aí, gente, vamos falar sobre um jogador que novamente está em busca de espaço. Jean-Pierre, o 10 do Grêmio, que já está entregue à preparação física do Grêmio. E o Cláudio Oderich, ontem vice-presidente gremista, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes dizendo que o Grêmio não desistiu de Jean-Pierre e vai tentar recuperar novamente o Jean-Pierre. E aí, será que o Grêmio vai conseguir recuperar o camisa 10, que outras horas foi considerado um camisa 10 que não existe mais no futebol mundial? E aí, será que Jean-Pierre voltará a ser o 10 que todos imaginavam que ele seria ou que ele pode ser? Fique até o final do vídeo para podermos discutir o assunto Jean-Pierre. Essa é a sua hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. Solta aí, E aí, gente, o assunto do conteúdo desse vídeo é um camisa 10 que surgiu muito bem, explodiu no Brasil, falado na América do Sul toda, mas que de repente se perdeu fora de campo e dentro de campo. Estamos falando do camisa 10 do Grêmio, Jean-Pierre, de 22 anos, que surgiu como um meteoro em 2019, teve uma lesão grave, que voltou a jogar bem em 2020, mas que se perdeu de repente, o seu futebol desapareceu, ele teve problemas extra-campo e dentro do campo, e a gente vai falar sobre isso, porque o Grêmio, sim, o Grêmio recebeu propostas por Jean-Pierre, mas o Grêmio, segundo o Cláudio Oderich, que deu entrevista para a Rádio Bandeirantes ontem, o Grêmio quer recuperar o Jean-Pierre. Gente, o assunto Jean-Pierre é um assunto que está rendendo, porque o valor de mercado do Jean-Pierre era 1. Ele explodiu e a América do Sul toda falava sobre Jean-Pierre, porque todos entendiam que ele era um meia que não existe mais no futebol mundial, aquele meia técnico, aquele meia pifador, aquele meia mesmo, aquele meia de origem que realmente não existe no futebol mundial mais. E o Jean-Pierre foi valorizado, ganhou a camisa 10 do Grêmio, ganhou um aumento salarial significativo, começou a jogar muito bem e de repente desapareceu. De repente começou a ser notícia fora de campo também, indo para balada durante pandemia, falando coisas que não devia, o seu pai também fazendo vídeos que não poderia ser feito, e daí o jogador sumiu, o jogador sentiu o peso da camisa 10, sim, o jogador desapareceu em campo, muito mal taticamente, muito mal produtivamente, não produzindo nada dentro de campo, foi muito mal no jogo contra o Santos na Libertadores, muito mal em muitos jogos do Campeonato Brasileiro, deixando a desejar muito, caiu de rendimento, perdeu posição, parou no banco de reservas novamente e depois disso foi afastado do grupo principal, depois das declarações que o seu pai deu depois da final contra o Palmeiras da Copa do Brasil. Pois bem, o Cláudio Oderich disse que o Grêmio vai tentar recuperar Jean-Pierre, e mais, o Grêmio teve propostas de Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Todos esses times estavam interessados em Jean-Pierre, e o Cláudio Oderich também negou que o Grêmio teria tentado colocar Jean-Pierre no negócio por Claudinho com o Red Bull Bragantino. Não existe isso. O Grêmio quer recuperar o jogador. O Grêmio também não descarta uma venda para o jogador, mas ele também foi enfático em dizer que o Grêmio nesse momento não tem
nenhuma proposta por Jean-Pierre. O seu valor de mercado caiu muito. O Jean-Pierre era tido como um grande jogador há cerca de 6 meses atrás, com um valor de mercado acima de 25 milhões de euros. Ele tem uma multa rescisória milionária, mas agora o seu valor de mercado é de 10 milhões de euros. E no meio do ano passado, quando ele estava em alta jogando com Matheus Henrique e Darlan, naquela melhor fase do Grêmio na temporada, foi cogitada uma venda dele para a Europa por cerca de 20, 25 milhões de euros. Ele teve uma sondagem do Ajax naquela época e o Grêmio negou uma possível proposta do Ajax de 20 milhões de euros, porque o Grêmio entendia, no caso a América do Sul toda entendia, que o Jean-Pierre era um meia que não existia mais no futebol mundial. E depois disso o futebol do Jean-Pierre desapareceu. Ele teve muitos problemas extracampo, muitos problemas dentro do campo, mas segundo o vice-presidente do Grêmio, Cláudio Odrich, o Grêmio pretende recuperar Jean-Pierre para essa temporada. O Grêmio não vai desistir do jogador e o Grêmio vai sim tentar recuperar o futebol de Jean-Pierre. Lembrando, o jogador ultimamente está sumido das redes sociais, não concede entrevista, não é visto em lugar algum. O jogador está realmente sumido das redes sociais. A informação que a gente tem é que o Jean-Pierre não tem mais lesão, ele já foi entregue à preparação física do Grêmio, ele já está entregue à preparação física do Grêmio e o Grêmio acredita que pode recuperar o Jean-Pierre outra vez, novamente. O Grêmio vai tentar sim, novamente recuperar o Jean-Pierre. É essas notícias que a gente tem e realmente, de fato, eu torço para que aconteça isso, para que o Jean-Pierre volte a jogar bem, volte a atuar bem, porque a gente sabe que qualidade ele tem, ele realmente é um meia que o futebol mundial não tem mais, mas ele precisa sim querer ser esse meia, querer jogar bem, focar e querer crescer na carreira. Ele ainda é novo? Sim, ele tem 22 anos apenas. Ele tem muito tempo? Tem. Só que ele precisa logo abrir os olhos e focar, porque o tempo passa também. Daqui a pouco ele tem 24, 25 anos e a sua carreira se foi. Ele ainda tem tempo de voltar a jogar bem e ser jogador de Europa, como todos pensavam que ele fosse, ou como todos pensam que ele ainda pode ser, porque na temporada passada, naquele auge dele, ele chegou a receber uma sondagem de 20 milhões de euros do Ajax, que foi prontamente rechaçada pelo Grêmio, e depois disso ele caiu de produção, e hoje o valor de mercado de Jean-Pierre está na casa de 10 milhões de euros. E o Grêmio possivelmente não consegue pegar nem 10 milhões de euros pelo futebol que o Jean-Pierre não jogou no final da temporada e ainda não começou a jogar nessa temporada. Lembrando que ele estava com lesão, mas agora não tem lesão mais, já está entregue à preparação física do Grêmio e o Grêmio pretende recuperar o jogador. E aí, o que vocês pensam sobre Jean-Pierre? Vocês acham que ele ainda pode voltar a ser o jogador que todos nós pensávamos que ele iria ser? Jogador de seleção brasileira, jogador de Europa. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo se o Grêmio vai conseguir recuperar o Jean-Pierre e se ele ainda vai voltar a jogar o futebol que todos imaginavam que ele jogaria. Se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante. A gente volta a qualquer momento com mais notícias sobre o Grêmio que tem um jogo importante amanhã contra o Del Valle pela Libertadores. A temporada do Grêmio remete a esses 2 jogos contra o Independente Del Valle. O Grêmio na Libertadores terá um orçamento, o Grêmio sem a Libertadores terá outro orçamento. E o Grêmio sabe disso
e o Grêmio está focado para o jogo de amanhã contra o Independente Del Valle. A gente volta a qualquer momento com mais notícias. Esse foi o assunto Jean-Pierre, que todos acreditam que ele pode voltar a jogar bem, inclusive eu, mas ele também tem que querer. Vamos esperar para ver o que vai acontecer sobre Jean-Pierre e Grêmio. Essa foi essa hora de Grêmio falando de Grêmio aqui no YouTube. Um abraço a todos, valeu, fui!